Olá pessoal, do curso de Administração Server do Ubuntu Server, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada nós tivemos alguns probleminhas devido ao domínio do Senac estar interagindo com o domínio que a gente estava criando no Samba. Como eu estava com a minha máquina lá no local, então algumas situações começaram a ocorrer. Então o que nós vamos fazer aqui? Bom, primeira coisa, nós vamos fazer algumas configurações aqui para fazer a instalação. Primeiro eu vou desinstalar, depois eu vou instalar novamente o Samba. Então eu vou rodar dois comandos. Primeiro para normalizar o arquivo responsável pelo DNS, que é o resolve.conf. Então eu vou rodar o comando chat tr espaço mais i barra etc barra resolve.conf e vou rodar o comando chat-tr -i barra etc resolve.conf. Com isso, eu rompo qualquer tipo de vínculo que existia desse arquivo de configuração DNS com algum servidor externo ou um servidor que não tivesse vínculo com os nossos servidores, como por exemplo o próprio servidor de domínio lá do Senac. Vou ver como que esse arquivo está. Então vou dar um cat /etc /resolve.conf. Esse arquivo vai estar lá, já com uma informação de domínio. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: eu vou editar esse arquivo nano/etc resolve.conf e vou limpar esse arquivo. Vou deixar somente o name server. Só que em vez de eu deixar o 127, eu vou por enquanto deixar o 8.8.8, que é o DNS do Google, tá? Porque no processo de instalação do AD nós vamos precisar dele. Então, name server 8.8.8.8. Até posso deixar dois name servers. Então, poderia deixar esse name server e poderia deixar um segundo name server 127.0.0.1. Vou dar um OK nesse arquivo, dar um Ctrl O para salvar esse arquivo e um Ctrl X para sair dele. Então, editei o arquivo /etc /resolve.conf, alterando ali os name servers ou os DNS que essa máquina enxerga. Vou rodar o comando apt-get remove --purge samba smb client krb5-user krb5-config krb5-config dns utils e o imbind. Esse comando ele remove e apaga todos os arquivos de cada um desses pacotes de configuração do Samba, fazendo com que a gente tenha que fazer a instalação e a configuração novamente do zero. Então o --purge faz uma limpeza naqueles vínculos que os pacotes deixaram quando da instalação. Limpou. E agora eu vou rodar o comando inverso, que é o install. Vou instalar todos esses serviços novamente. Install Samba Client. Então só troquei lá o remove --purge, apaguei e coloquei no lugar o install para fazer a instalação. Ele já vai pedir para a gente fazer a instalação do domínio no Kerberos, de senac.local, o localhost, e OK. Então ele já está fazendo a instalação aí novamente dos pacotes do Samba, do Kerberos, do DNS utils e do imbind. Feito esses processos,
nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos fazer uma cópia, ou melhor dizendo, nós já vamos fazer um MV, um move etc barra samba barra smb.conf para barra etc barra samba barra smb.conf.bec. Então, o que a gente fez? O MV moveu todo o conteúdo, todo o arquivo smb.conf para smb.conf.bec. Melhor dizendo, renomeamos, né, o arquivo smb.conf para smb.conf.bec, criando um backup. Tá? Agora, só para a gente dar uma olhada como que está o arquivo de configuração do Kerberos, cat barra etc barra krb5.conf pipe more. Para quê? Para a gente ver a informação default real que é desse senac.local, que é a primeira informação ali. E aqui embaixo, o controlador de domínio do Kerberos, localhost, e o admin server, também localhost. Então, essas informações que nós precisávamos ter certeza que estavam corretas, tá? Que foram feitas lá naquela tela magenta na instalação do Samba e do Kerberos. Agora nós vamos criar o domínio no Samba. Então, para criar o domínio no Samba, a gente usa a ferramenta Samba Tool Domain Provision. Aí ele vai te perguntar qual é o nome do seu domínio. dsenac.local. O domínio é dsenac? Sim. Que tipo que ele vai ser? Um DC, um controlador de domínio. Qual vai ser o DNS desse controlador de domínio? Vai ser o Samba Internal. Qual vai ser o IP do DNS externo? 8.8.8.8. Enter. Qual vai a senha do administrador? PES. Você vai criar uma senha que tenha letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número. Instalado o nosso domínio. Como será que ficou o arquivo agora de configuração do Samba? cat barra etc barra samba barra smb.conf. Tá lá, ó. DNS 8.8.8, NetBIOS 1.server, realm dsenac.local e aí todas as informações do nosso servidor Samba, do nosso Samba AD. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os serviços para funcionar. De que jeito? Reboot. Vamos rebootar a máquina para, neste momento, todos os serviços que já foram configurados entrar em funcionamento. Então, neste primeiro momento de pós-instalação, é importante que a gente reinicie a máquina. Depois a gente pode ir parando os serviços pelo systemctl. Mas, neste primeiro momento, é importante reinicializar a máquina para que todos os serviços subam junto com o Samba. Tá? Já subiu ali o Samba AD, daemon. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou copiar o arquivo do Kerberos para dentro do diretório /etc. Então, cp-v
Este comando está no slide 23, /usr, /share, /samba, /setup, /krb5.conf, /etc. Então, copiei esse arquivo de configuração para dentro do diretório. Esse arquivo de configuração, ele sofreu agora alterações com o nosso reboot, tá? Com isso, nós fizemos a atualização desse arquivo dentro do diretório /etc. Como eu sei se o meu servidor Samba AD está funcionando? SMB client, -L, localhost, -U, porcentagem. Então veja que está funcionando, exceto por workgroup, beleza, não tem problema, mas está funcionando o meu Samba 4.13.14. Então, como eu obtive essa informação, significa que o meu Samba está em funcionamento. O que mais? Bom, eu preciso fazer a configuração de um arquivo, o arquivo resolve.conf. Então, para fazer a configuração desse arquivo, eu vou ter que parar o Samba systemctl stop smbd nmbd win ind systemctl disable smbd nmbd winbind systemctl mask samba ad dc. Parei todo o serviço do Samba através desses três comandos que lá no material encontra-se na página 24. E vou entrar dentro desse arquivo, o resolve.conf, que fica dentro do diretório etc, /resolve.conf, e vou fazer o seguinte, vou colocar o domínio, domain dsenac.local, vou colocar aqui, ó, name server 127.0.0.1 e vou apagar aqui esse daqui, ó, que eu já só trouxe ele para a linha de cima, logo embaixo aqui o domain. Então ficou domain, espaço dsenac.local, name server 127.0.0.1 e o name server 8.8.8.8. Então esse arquivo /etc/resolve.conf ficou com essas configurações. Se vocês olharem para o material, vocês vão ver que no arquivo que eu dei print na tela, tem ali algumas linhas de comentário. Não se preocupem, tá? Não tem problema. O importante é esse arquivo estar configurado dentro do diretório /etc. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair do arquivo. Bom, e aí? Eu tinha parado o serviço do Samba, agora eu vou fazer ele voltar. Systemctl start Samba ad dc systemctl enable Samba ad dc. Então, startei e habilitei o serviço do Samba. Feito isso, o nosso servidor já é para estar funcionando, o nosso domínio já é para estar funcionando. Como eu vou testar? Samba tool domain level show. Então, olha lá. Já estou vendo que o meu domínio, olha lá, o DC é o dsenac, que fica no localhost, e ele tem um nível de funcionalidade baseado no Windows Server 2008 R2. Tá? Qual outro comando que nós vamos testar? Que estão lá no slide 27. Digi,
T srv underline ldap ou ldap ponto underline tcp ponto dsenac, que é o nosso domínio criado, ponto local. Então veja que a hora que eu dei este comando ele vai pesquisar o nosso AD no Linux para ver se encontra e se ele está funcionando. Então ele está funcionando. Por que ele está funcionando? Porque veja aqui, depois de eu ter dado esse comando, dig espaço traço T espaço srv espaço underline ldap ponto underline tcp ponto dsenac, que é o nome do nosso domínio, ponto local, ele trouxe informações do nosso domínio e principalmente ele trouxe ali, ó, no server o IP, que é o chamado loopback, o IP de loopback do nosso servidor de domínio. Tá? Qual outro comando que eu posso utilizar para ver o nosso servidor funcionando? Host traço T srv underline Kerberos. Agora eu vou testar o Kerberos ponto underline tcp ponto dsenac ponto local. Muito bem, conectou, está conectado, tá? Então olha lá, ele está dizendo para você que esse caminho underline Kerberos ponto underline tcp ponto dsenac ponto local está dentro, está conectando, comunicando dentro do servidor que chama Ubuntu server.dsenac.local. Poderia testar um outro comando bem parecido com esse, só vou trocar aqui o TCP pelo UDP. Então, também está funcionando, tá? E por fim, o comando host-ta, nome do servidor aí no material, é o nome que você deu para o servidor. O nosso é o Ubuntu Server, ponto dsenac, ponto local. Então, olha lá, ele está enxergando esse servidor por dois endereços IPs, 192.168.2.1, que é a nossa rede interna, e o 10.0.2.15, que é a nossa rede externa, né? Então lembra que aqui na máquina virtual nós temos duas configurações, uma que está como NAT e a outra que está como rede interna. O que mais? Bom, quem é o responsável pelo servidor, pelo AD? É o administrator. Então, para eu ter informações do administrator, né, eu vou digitar kinit administrator, tá? Administrator, e vou dar um enter. Opa! Eu acho que tem alguma coisa configurada errada. E como eu disse, de fato tinha algo configurado errado. E o que era? Então eu vou editar esse arquivo. nano/etc/krb5.conf, que é o arquivo de configuração do Kerberos. E aqui, aonde que vocês encontram? Onde que vocês vão encontrar essa informação? A informação que vai estar aqui vai estar assim, ó, cifrão, chaves, Rion, fecha, chaves. Isso vai estar desse jeito aí no arquivo de configuração de vocês. Vocês vão apagar e vão escrever dsenac, em letra minúscula, ponto local. Então aqui nesse default Rion, vocês vão escrever dsenac.local. Então, dá um OK nesse arquivo, Enter, Ctrl X. Vamos testar agora aquele comando? Vou até dar um clear aqui, kinit administrator. Na hora que eu der um kinit, ele vai conversar, ele vai pedir a senha para se comunicar como administrador do meu domínio. Então a senha é aquela senha que nós criamos lá no processo de configuração que foi pedido para
o nosso usuário usasse uma senha com letras maiúsculas, letra minúscula, números e caractere especial. Opa, incorreto. Mesmo assim, ele não está conseguindo fazer essas configurações. Por quê? Porque eu alterei, lembra agora que eu alterei esse arquivo, tá? Eu alterei esse arquivo. Só que o original desse arquivo fica onde? Que até nós copiamos ele para cá. O original desse arquivo fica dentro desse diretório. Eu vou editar ele diretamente, ó, nano barra usr barra share barra samba barra krb5.conf. Então, dentro desse diretório, nano espaço barra usr barra share barra samba barra krb5.conf é onde que está esse arquivo original. Uai! Oh, perdão, faltou aqui uma informação. É share setup barra samba. Tá? Então, dentro desse diretório vai estar esse arquivo krb.5.conf. Então, nano, espaço barra usr, barra share, barra setup, barra samba, vai estar o arquivo de configuração. Uai, como não existe esse arquivo de configuração, vamos ver aqui, cd barra clear, cd barra usr, cd barra share, cd samba, cd setup. Cadê o krb? krb5.conf. Tá ali, ó. Nano krb5.conf. Olha o arquivo aqui, ó. O arquivo tá ali. Ah, agora sim. Então, esse arquivo eu também preciso tirar essa informação aqui do default e substituir por dsenac.local. Ctrl O, Ctrl X. Então, lembrando que dentro desse diretório aqui, usr barra share barra samba barra setup, existe um arquivo de configuração que é o krb5.conf, e dentro desse arquivo, krb5.conf, nós precisamos alterar ali o nome do domínio, alterar essa variável para o nome do domínio. Ctrl O, Ctrl X. Vamos rodar aquele comando, kinit administrator, vamos ver se agora ele vai. Init vai pedir a senha. Ainda não foi. Que coisa estranha, hein? Algumas pequenas alterações para corrigir esse erro. Então, novamente, vou editar o arquivo nano krb5.conf. No default dsenac.local, em maiúsculo, dsenac.local. Aonde que a gente tirou aquela variável? dsenac.local. Então, onde que tinha a variável, eu estou substituindo pelo nome. Então, veja as alterações que a gente fez aqui, ó. Então, o meu domínio, que estava lá, default estava o nome daquela variável, eu coloquei dsenac.local. Aonde que eu tinha aquela variável nesse arquivo de configuração, eu estou substituindo também por dsenac.local. Então, todo lugar que eu tinha variável, cifrão, abre chaves, real, fecha chaves, realms, fecha chaves, eu tenho que substituir pelo nome em maiúsculo do nosso domínio.
tá? Então eu estou fazendo essa configuração nesse arquivo, substituindo esses 3 locais, o nome de senac.local, Ctrl O, Ctrl X, e vou fazer o quê? Vou voltar lá no diretório raiz e vou fazer uma cópia, cp /usr /share cp-v /usr /share /samba /setup krb5.conf /etc Então, eu vou copiar esse arquivo que eu alterei, acabei de alterar, para dentro do diretório também /etc. Tá? Então, o arquivo que foi alterado, que estava dentro do diretório /usr /share /samba /setup krb5.conf, eu acabei de copiar ele para dentro do diretório /etc krb5.conf. Daí a gente pode dar um cat /etc krb5.conf para ver se as alterações estão ok. Então, olha lá, ok, estão feitas. Vamos tentar o Kynit novamente. Senha. Agora sim. Agora beleza. Então, faltou fazer essa alteração daquela variável que estava com o nome cifrão realm para dsenac.local. E o que ele está me dizendo aqui? Bom, ele está me dizendo aqui, ó, que a sua senha, a senha do administrador, irá expirar em 41 dias. Em 41 dias essa senha irá expirar e vai ser solicitado troca dessa senha. Isso é uma questão de configuração aí do próprio Samba AD, ok? Bom, eu vou criar aqui, já vou criar aqui um usuário, tá? Então já vou usar o terminal para criar um usuário. Então Samba tool user create e eu vou criar um meu usuário, guilherme.nonino. Ele vai pedir a senha, também essa senha obedece um padrão de segurança, tá? Então eu vou colocar uma senha que tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial. Então, olha lá, usuário guilherme.nonino foi criado com sucessos, quer dizer, eu vou poder criar, ou melhor dizendo, eu vou poder logar em uma máquina que vai conectar no domínio com esse usuário, com o usuário guilherme.nonino. Tá? Vou criar um grupo, ou conhecidamente no Windows Server, uma UO. Então, Samba tool group AD departamento.ti. Esse vai ser o meu grupo. Então, eu criei esse grupo. E vou adicionar o guilherme.nonino dentro desse grupo. Samba tool group add members. Nome do grupo, departamento TI. Nome do usuário, Guilherme Nonino. Estou adicionando o Guilherme Nonino dentro do grupo que foi criado, que foi o grupo Departamento de TI. Ok? Bom, o que mais? Depois vão ter aí algumas informações que a gente vai trabalhar na aula de sábado, tá bom? Em relação à questão de usuários do AD, ok? Então, em relação a usuários do AD, depois nós vamos fazer aí algumas configurações a mais, ok?
que eu vou fazer agora? Vou dar um clear aqui e vou entrar lá vou editar o nano barra etc barra samba barra smb.conf e vou fazer algumas configurações aqui embaixo dessa linha aqui. Eu vou incluir winbind enum users igual yes. Winbind enum groups igual yes. Para que eu fiz isso? Para permitir que usuários e grupos loguem a partir do Windows no AD do Ubuntu. Então, incluir essas duas linhas aí, importantes, para depois a gente fazer colocar o nosso domínio, colocar as máquinas que nós temos instaladas, tanto o Ubuntu Desktop quanto o Windows 7 dentro do domínio. Então, dei um Ctrl+O, Ctrl+X. E o que eu vou fazer? Clear. Vou testar esse arquivo, test_parm. Então, ele vai testar esse arquivo. Tá? Então, ele vai testar esse arquivo para ver se esse arquivo tem algum problema. Então, se eu dou um test_parm aqui, ó, ele testa esse arquivo. Se tivesse dado algum problema, algum erro, ele já teria me informado. Tá? Vou restartar o Samba, system ctl restart samba ad dc.service. Restartei o Samba e vou pan.auth -update. Nessa tela, o que traz essa informação dessa tela aqui? Bom, ele está dizendo que toda vez que for feita uma autenticação no servidor AD, essa autenticação ela vai autenticar o usuário pelo Unix, registrar uma sessão, posso configurar para ele logo de cara criar um diretório, né, diretório padrão do usuário quando ele fizer login. Então, eu posso marcar aqui para ele criar um diretório lá na barra home e as principais configurações. Então, eu vou dar um OK e pronto. Clear. Bom, nosso servidor AD, nosso servidor Samba AD está funcionando, tá? O que eu vou fazer agora neste exato momento? Eu vou carregar a minha máquina do Windows 7. Então, vou inicializar a minha máquina do Windows 7. Está inicializando aqui. Lembra que a máquina do Windows 7 ela tem uma configuração de rede do tipo rede interna. Ela busca o nosso servidor server. E agora eu vou colocar essa máquina no domínio. Então agora essa máquina vai fazer parte do meu domínio. Então neste momento eu vou logar como usuário comum a máquina. E como que eu coloco uma máquina do Windows no domínio? Então eu venho aqui, ó, botão direito, ou melhor, botão do menu, aqui em cima de computador, botão direito,
propriedades. E vou vir aqui, ó, alterar as configurações. Tá? Eu vou alterar aqui, ó, vir aqui, ó, alterar. Já vou aproveitar para tocar esse nome aqui, ó, que ele está como Windows 7 Client. Eu vou colocar aqui, ó, Windows 7 underline departamento de TI. Tá? Só para eu saber que essa máquina faz parte do departamento de TI. E vou vir aqui, ó, domínio de senac.local. E vou dar um OK. Desejo usar esse nome como padrão? Sim. Veja que ele já está pedindo as credenciais de permissão para a gente entrar dentro de um domínio. Somente com o usuário administrator. Então, A maiúsculo, administrator e a senha que foi criado. A máquina já faz parte do domínio de senac.local. Vou reiniciar o Windows 7. Vou dar um Ctrl Delete, né, o Ctrl da direita, porque nós estamos na máquina virtual. E aí eu vou vir aqui, ó, trocar o usuário, porque o usuário que está logado aqui é o usuário da máquina. Agora eu vou trocar o usuário e vou colocar outro usuário, onde que eu vou dizer aqui, ó, dsenac barra guilherme.nonino, que foi aquele usuário que eu criei, e vou colocar a senha do usuário. Então, neste exato momento, eu estou fazendo um login na máquina do Windows 7 usando o domínio dsenac.local. Então, já loguei no meu servidor Samba AD. Já estou logado e a máquina já está logada no meu Samba AD. Tá? Bom, o que mais? A parte de compartilhamento de pastas, que eu vou finalizar então na aula de sábado. É uma aulinha, gente, aí de em torno de 40 minutos, tá? Deem uma olhada nas configurações, façam essas configurações que nós acabamos de fazer, para que vocês cheguem na aula sábado já com o Ubuntu Server, já com o Samba AD funcionando, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, que assim que possível, durante a semana, eu respondo aí para vocês. Um abraço e até sábado, à 13h.